Titanic. Depoimentos reais. Parte 2. Como vimos no vídeo anterior, o polêmico testemunho de Alexander Carlyle, o engenheiro-chefe da White Star Line, que acusou Thomas Andrews de sucumbir às pressões da empresa e solicitar a retirada de 32 botes salva-vidas do projeto original do Titanic. Agora, nós vamos ouvir a versão de Thomas Andrews, o engenheiro-chefe que substituiu Alexander Carlyle durante a construção do Titanic. Mas antes, sejam bem-vindos ao canal e não se esqueçam de se inscreverem, curtir e compartilhar as nossas produções. Vamos lá? Meu nome é Thomas Andrews. Em 1908, fui encarregado do projeto e supervisão da construção dos grandiosos navios da classe Olympic da White Star Line, que se destacaram como os maiores da história até então. Essas magníficas embarcações, notáveis por seu tamanho e luxo, foram aprimoradas com base nas observações que pude fazer durante a viagem inaugural do Olympic em 1911, garantindo que qualquer imperfeição fosse corrigida no Titanic. Na viagem inaugural do Titanic em 1912, liderei o grupo de garantia, composto por 9 técnicos, encarregados de acompanhar a embarcação e detectar quaisquer problemas. Após a saída do engenheiro e arquiteto-chefe Alexander Carlyle, assumi todas as responsabilidades finais do projeto. Logo no início da viagem, ainda quando estávamos deixando o porto de Southampton, as amarras que prendiam um dos pequenos navios no porto se soltaram, e ele veio de encontro das hélices do Titanic. Os rebocadores conseguiram evitar uma tragédia já logo no início da viagem. Particularmente, achei todo o incidente muito desagradável. Durante toda a viagem, tive o costume de andar com meu caderno de anotações procurando quaisquer imperfeições. Descobri que uma das mesas de vapor da cozinha do restaurante não estava funcionando corretamente, que o gesso usado no convés de passeio era muito escuro, e também que por motivos estéticos, alguns móveis deveriam ser pintados de verde. Sou um detalhista e vi a necessidade de reduzir o número de parafusos das cabines de passageiros. Infelizmente, o Titanic colidiu contra um iceberg às 23 horas e 40 minutos de 14 de abril de 1912. Eu estava em minha cabine até que alguém bateu à porta me informando que o capitão Edward Smith exigia minha presença imediata na ponte de comando. O comandante me contou sobre o ocorrido e nos fomos rapidamente até o convés G para inspecionar os danos. Imediatamente descobri que a água já tinha inundado completamente a sala dos correios. Naquela altura, 5 compartimentos estavam inundados e logo percebi que o Titanic estava condenado. Retornamos ao convés superior e tentei evitar o pânico entre os passageiros. Realizei um rápido cálculo mental e aconselhei o lançamento imediato dos botes salva-vidas, prevendo que o navio afundaria completamente em cerca de 1 hora, embora surpreendentemente tenha demorado mais de 2 horas para afundar. Às vezes, questiono se o resultado teria sido diferente em um impacto frontal. Projetado com 16 compartimentos estanques à prova d'água, acreditava que o navio poderia se manter com 3 ou 4 compartimentos inundados. No entanto, o rasgo no casco resultou em 6 compartimentos afetados, causando a progressiva inclinação da proa. Com 45 minutos após a colisão, mais de 13.700 toneladas de água invadiram o navio, superando a capacidade das bombas de lastro e de esgoto. O ângulo de inclinação do Titanic se alterou rapidamente de 0 grau para cerca de 4,5 graus durante a primeira hora após a colisão. O navio ficou estável por um tempo, dando a falsa impressão que havia estabilizado e que poderia ficar flutuando o tempo necessário até que o resgate chegasse. Por volta de 1 hora e 30 minutos da manhã, a taxa de afundamento da seção dianteira aumentou e o Titanic atingiu um ângulo de cerca de 10 graus. Às 2 horas e 15 minutos fui ao convés e pude ver a multidão em pânico. Porém, ainda havia mulheres hesitando em entrar nos últimos botes. Então comecei a gritar: "Senhoras, vocês devem embarcar agora! Não há tempo a perder! Vocês não podem escolher seus botes! Não hesitem! Vão, vão!" Avistei a comissária Sloan próxima de um dos botes e perguntei por que ela ainda estava ali. Ela me respondeu que todos os seus amigos estão ficando para trás e que se não seria errado ela ir. Rapidamente respondi: "Seria errado você não ir? Você deve embarcar agora, Sloan." Então ela cedeu ao meu pedido e entrou em um bote. Em estado de choque, me dirigi para a sala de fumar da primeira classe e fiquei de frente para a lareira, olhando a pintura,
Chegada ao porto de Plymouth, de Norman Wilkinson. Perdi as esperanças e sucumbi com o Titanic aos 39 anos de idade. Meu corpo nunca foi encontrado. Thomas Andrews, segundo as alegações de Alexander Carlyle, de fato removeu mais da metade dos botes salva-vidas, enquanto o capitão Edward Smith, honrado até mesmo após sua morte, entregou o comando a 2 subordinados, ignorando os avisos de iceberg. Contudo, como testemunhado por Frederick Fleet, o vigia que avistou o iceberg, os 39 segundos que tiveram para evitar a colisão foi um período incrivelmente curto. Agora, resta-nos questionar: o que William McMaster Murdoch, primeiro oficial que estava na ponte de comando naquela fatídica noite, pode nos revelar? Suas palavras podem lançar uma luz sobre os eventos que culminaram na trágica ruína do Titanic e esclarecer a verdade sobre a sua morte. Meu nome é William McMaster Murdoch e eu ocupava o cargo de primeiro oficial no RMS Titanic. Vindo de uma linhagem de marinheiros, o sobrenome Murdoch tem a significativa conotação de homem do mar em minha família. Fui designado pelo capitão Smith para estar de serviço na ponte de comando na fatídica noite do acidente. Ao receber a notícia do avistamento do iceberg, imediatamente ordenei a mudança de marcha e uma manobra evasiva para evitar a colisão com a imponente massa de gelo. Contrariando a crença de que o tamanho da pá de leme comprometeria a agilidade do Titanic, os testes demonstraram que o Titanic tinha notável capacidade de manobras evasivas e paradas rápidas. Com apenas 39 segundos entre o avistamento e a colisão, tomamos medidas imediatas, comunicando à casa de máquinas para inverter a rotação das hélices e girando o leme para estibordo, buscando evitar o iceberg com segurança. Embora o Titanic não tenha se chocado diretamente com o iceberg, sofremos um rasgo no casco, que acabou comprometendo a integridade do navio. Após a decisão de evacuação, fui encarregado de lançar os botes salva-vidas do lado estibordo do navio. Infelizmente, aos 39 anos, não sobrevivi ao naufrágio. Expresso minha gratidão aos amigos oficiais que tiveram o zelo de escrever para minha esposa Ada, compartilhando os detalhes heróicos de meus feitos naquela noite. No entanto, as primeiras notícias do naufrágio chegaram a Ada através dos jornais, alguns dos quais, como o New York World, erroneamente sugeriram que eu havia cometido suicídio. Felizmente, em 24 de abril, Ada recebeu uma carta escrita por Lightoller e coassinada por Pittman, Boxhall e Lowe, os 4 oficiais sobreviventes que estavam comigo no convés naquela fatídica noite. Na carta, eles lamentavam não terem escrito mais cedo para refutar as falsas notícias sobre minha morte e reafirmaram meus feitos durante toda a evacuação. Lightoller, a última pessoa a me ver com vida, esclareceu que me viu sendo levado por uma onda do convés dos botes. A carta pedia a Ada que ignorasse o que estava sendo difundido nos jornais. Ao final da vida, Ada afirmou que a única coisa que sentia arrependimento era nunca termos tido um filho. O icônico filme Titanic, de James Cameron, talvez não tenha honrado devidamente o desfecho do personagem de Murdoch, e o próprio diretor já admitiu ter errado na representação desse personagem no filme. Mas, considerando o que Thomas Andrews disse, poderia o navio ter sobrevivido à colisão frontal com o iceberg? Comente aí o que vocês acham. No próximo vídeo, vamos ouvir Bruce Ismay, o diretor da White Star Line. Uma figura controversa, odiado por muitos, mas que irá emergir com uma narrativa repleta de segredos, lançando uma luz sobre os eventos trágicos que se desdobraram a bordo do RMS Titanic. E você vai descobrir como foi importante a sua sobrevivência para as famílias de todos que sucumbiram com o Titanic. Mais uma vez, agradecemos por assistirem a mais uma produção do canal Brugger Filmes. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar nossos vídeos com seus amigos. Um forte abraço e nos vemos na próxima produção. Até mais!